Na vastidão das Sagradas Escrituras emerge um campo de estudos que fascina os buscadores da verdade divina, a angelologia bíblica. Este ramo teológico nos conduz a páginas sagradas onde os anjos desempenham papéis essenciais na narrativa divina. Ao explorarmos esse tema, somos guiados a compreender a complexa hierarquia celestial revelada na palavra de Deus. O livro de Gênesis, primogênito das Escrituras, revela a presença angelical desde os primórdios da criação. No capítulo 3, versículo 24, testemunhamos a guarda do jardim do Éden por seres celestiais. E expulsou o homem e pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada andava ao derredor da guarda, ao caminho da árvore da vida. Entretanto, é no livro de Daniel que as cortinas do céu se abrem mais ainda. No capítulo 10, versículo 13, somos introduzidos a um conflito cósmico, onde o arcanjo Miguel surge como defensor do povo de Deus. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. O Novo Testamento, por sua vez, destaca a missão angelical em momentos cruciais. Lucas capítulo 1, versículo 26, testemunhamos o anúncio do nascimento de Jesus pelo arcanjo Gabriel. E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Conectando os pontos divinos, percebemos que a angelologia bíblica é uma tessitura de eventos celestiais que se desdobram ao longo das Escrituras. Dos querubins no Éden, a intervenção de Miguel em batalhas cósmicas, a presença angelical permeia a revelação divina. Ao nos aprofundarmos nesses relatos, possamos vislumbrar não apenas seres celestiais, mas a infinita sabedoria e amor do Criador que os envia em missões de proteção, anúncio e vitória espiritual. Ao adentrarmos mais profundamente nas páginas sagradas, descortinamos uma visão celestial que transcende as fronteiras do tempo e do espaço. Nos profetas encontramos elos entre o reino divino e o humano, onde os anjos são mensageiros da revelação extraordinária. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 2, somos transportados a um cenário celestial majestoso. A Bíblia diz, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com as 2 cobriam o rosto, com as 2 cobriam os pés e com as 2 voavam. Esse vislumbre revela não apenas a grandiosidade dos seres celestiais, mas também sua reverência diante da santidade de Deus. A conexão entre os anjos e as profecias é notável no livro de Daniel. No capítulo 9, versículo 21, testemunhamos a intervenção do arcanjo Gabriel durante a oração do profeta. Ainda estava falando na oração, quando o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão anterior, veio voando rapidamente e tocou-me na hora do sacrifício da tarde. E no Apocalipse de João, a revelação alcança seu ápice. No capítulo 22, versículo 16, Jesus se apresenta como a última fonte das profecias. E eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui a mensagem angelical converge para a gloriosa consumação da história redentora. Assim, a angelologia bíblica não é apenas um estudo sobre seres celestiais, mas uma trama divina que entrelaça o céu e a terra. Dos serafins proclamando a santidade de Deus, a intervenção angélica nas profecias, somos lembrados de que, por trás do véu visível, há uma hoste celestial cumprindo a vontade do Altíssimo. Que esta jornada nos conduza a uma compreensão mais profunda do amor e da providência divina, que se desdobram através dos mensageiros celestiais, que é o objeto do nosso estudo a seguir. A influência dos anjos na adoração profética terrena transcende o reino espiritual, manifestando-se em momentos de culto e reverência diante do Criador. Nos Salmos encontramos expressões proféticas que revelam a participação angelical nos cânticos de louvor e na exaltação do nome divino. No Salmo 148, versículo 1 e o 2, a convocação é feita não apenas aos habitantes da terra, mas também a todos os seres celestiais. Perceba o texto: louvai ao Senhor, desde o céu, louvai ao Senhor nas alturas, louvai todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos. A interação entre os anjos e a adoração terrena é evidenciada também no relato do profeta Isaías. No capítulo 6, versículo 2 e 3, os serafins, ao cantarem Santo, Santo, não apenas proclamam a santidade divina, mas a sua reverberação na terra é palpável. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
toda a terra está cheia da sua glória. A harmonia entre a adoração angelical e a terrena atingem ápices no livro de Apocalipse. No capítulo 5, versículo 11 ao 12, uma multidão de anjos se unem aos seres humanos na celebração do Cordeiro. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciões, e era o número deles, milhões e milhões, e milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que for morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força, honra, glória e louvor. Assim, a influência dos anjos na adoração profética terrena revela a sinfonia celestial que ecoa nos corações dos adoradores. Nas convocações, nos salmos, participação nos cânticos celestiais descritos por Isaías e João, percebemos que a adoração transcende a fronteira dos reinos, unindo a criação celestial e terrena em uma ação gloriosa de louvor ao Deus Altíssimo. Que ao nos unirmos a essa sinfonia possamos experimentar a plenitude da comunhão com os seres celestiais, da adoração ao Criador. A influência dos anjos maus se faz presente na narrativa bíblica, revelando um embate cósmico que visa interromper a adoração do homem ao Deus soberano. Nos relatos sagrados, testemunhamos a tentativa das forças malignas em obscurecer a conexão entre a criação e o Criador, buscando desviar os corações da adoração verdadeira e sincera. O livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, alerta sobre essa batalha espiritual, que a nossa luta não é contra a carne e muito menos contra o sangue, mas é sim contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aqui a interferência dos anjos maus é descrita como uma oposição que ultrapassa os limites do visível, envolvendo forças espirituais que buscam minar a adoração genuína a Deus. A tentação de Jesus no deserto, registrada nos evangelhos, evidencia a astúcia dos anjos caídos em seu esforço para desviar a atenção do Filho de Deus da adoração ao Pai. Em Mateus 4, versículo 8 e 10, Satanás tenta induzir Jesus à adoração dele mesmo, desviando-o do propósito divino. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele darás culto. Além disso, no Apocalipse de João, somos alertados sobre o engano promovido pelos anjos maus e sua tentativa de desviar a adoração verdadeira. No capítulo 13, versículo 13 e 15, é descrito um falso profeta que realiza sinais para enganar os habitantes da terra, induzindo-os a adorar a besta. Assim, a interferência dos anjos maus na adoração do homem a Deus é um tema recorrente nas Escrituras, destacando a importância da vigilância espiritual. Diante desse embate celestial, é crucial permanecer firme na fé, resistindo às artimanhas do maligno e, através da adoração sincera, reafirmar a nossa aliança com Deus. Que ao discernirmos as artimanhas do inimigo, possamos fortalecer a nossa adoração, reconhecendo que o Senhor é digno de receber honra, glória, louvor, mesmo diante das investidas das hostes das trevas. A angelologia bíblica, abordada nesse estudo, revela-se como um campo interdisciplinar que conecta teologia, exegese bíblica e espiritualidade. Ao examinarmos os textos sagrados, observamos uma narrativa intrínseca que transcende as fronteiras do visível, introduzindo-nos à interação dinâmica entre os seres celestiais e a adoração humana. A conexão entre os versículos explorados nesta intro, ressaltamos a presença dos anjos como mensageiros divinos, participantes ativos na revelação, proteção e orientação ao longo das Sagradas Escrituras. Do Éden ao Apocalipse, a trajetória angelical é delineada como uma tapeçaria divina que se desenrola através das eras da humanidade. A influência angelical na adoração profética terrena, conforme evidenciada nos Salmos, em Isaías e no Apocalipse, ilustra uma convergência cósmica na qual a criação celeste e terrena se unem em um coro harmonioso de louvor. Esse fenômeno transcende as dimensões terrenas, conectando os adoradores a uma realidade celestial que ecoa a glória do Criador. Contudo, a pesquisa também destaca a interferência dos anjos maus, delineando uma batalha espiritual presente em diversos momentos da Escritura. As astúcias dessas forças malignas é evidenciada na tentação de Jesus e nos alertas apocalípticos, sublinhando a necessidade de discernimento espiritual na preservação da adoração genuína. A abordagem aqui proposta envolve análise textual, contextualização histórica e teológica, reconhecendo as Escrituras como fonte primária. É crucial considerarmos as nuances linguísticas, culturais e teológicas para uma compreensão mais profunda dos temas tratados. Portanto, esse assunto oferece uma perspectiva de pesquisa científica da angelologia bíblica, explorando os fios que conectam o sagrado e ao sobrenatural. Ao fazê-lo, contribui para a compreensão pessoal e espiritual no papel dos anjos na narrativa divina e a experiência humana na adoração. Bons estudos são como sementes lançadas em solo fértil,
prontas para germinar e florescer em conhecimento. A cada página virada, cada conceito compreendido é um passo em direção ao enriquecimento intelectual. Durante esse período de dedicação, seja mais do que uma busca curiosa, mais uma jornada apaixonada pela descoberta e compreensão do mundo ao nosso redor. A luz do entendimento guie cada momento do seu estudo, tornando-o não apenas uma obrigação, mas uma fonte de crescimento e realização. Bons estudos, pois no esforço dedicado reside a chave para o saber e o êxito.